Pai, obrigada por essa palavra tão importante hoje. É algo que nós precisamos desesperadamente, basicamente, todos os dias. Ajuda-nos a entender que é preciso pressionar e prosseguir para se ter a vitória. Ajuda-nos, dá-nos graça. No nome de Jesus. Hoje eu quero tirar um tempinho para falar com você sobre perseverar através da ira. Alguém aqui fica irado de vez em quando? Precisamos abandonar a ira e a falta de perdão do passado. Porque se não fizermos alguma coisa com a ira, o nosso próximo problema será a falta de perdão. Se eu fico com raiva de alguém e deixo essa raiva permanecer o tempo suficiente para criar raízes, então eu fico com uma raiz de amargura e me torno ressentido. E mesmo quando eu ainda estou tentando manter um relacionamento com aquela pessoa e sorrindo do lado de fora, existe algo no meu coração que gradualmente está comendo a vida de Deus que está dentro de mim. A Bíblia é muito explícita sobre o fato de que, mesmo que podendo ficar irados, não podemos permanecer assim. Ela deixa bem claro e explícito sobre a necessidade e a obrigação de cada cristão de manter os seus corações completamente limpos da ofensa e da falta de perdão. Todo mundo precisa dessa mensagem. Todo mundo é tentado de formas diferentes nessa área. Você ficaria espantado com o número de pessoas que amam a Deus e que vieram receber um milagre, que vieram receber libertação, vieram para que Deus faça algo em suas vidas e chegaram com raiva de alguém ou de alguma coisa. E pode não ser algo recente, talvez algo do passado, e você diz, bem, eu tentei superar isso, mas eu não consigo. Sim, você consegue. Deus não nos fala para fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Se o Senhor nos disse, perdoe, então nós podemos perdoar. Se Ele disse, não fique ofendido, então existe um jeito de nós não ficarmos ofendidos. O pastor Don Clowes, eu, o Dave e a Sharon estávamos conversando ontem, porque eu gosto de falar sobre coisas que são reais. Eu disse, ok, quero falar sobre abandonar o passado e viver realmente desfrutando o futuro que Deus tem para você. Então eu vou falar sobre abandonar a ira, abandonar a amargura. Mas eu quero poder dizer para eles o que devem fazer. Para mim, uma coisa é dizer às pessoas, faça isso. E outra coisa é lhes dizer como podem fazer. O que está dizendo que elas devem fazer? Dom começou a compartilhar comigo algumas coisas de acordo com o meu coração e ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso. Com frequência. Dom diz que uma das coisas que Deus realmente tem levado ele a fazer de forma frequente é ser honesto consigo mesmo sobre o porquê de alguns sentimentos que ele sente de vez em quando no seu coração. Ele disse que numa manhã, há 2 semanas atrás, ele acordou e ele estava realmente muito mal-humorado. Ele disse, eu pensei, esqueça todas essas coisas. Eu não me importo com ninguém, eu não me importo com nada, eu não quero fazer isso. Ele estava com uma mala cheia de eu não me importo com nada. Ele falou que começou a praticar o que Deus tem lhe ensinado. Ele perguntou para si mesmo, ok, o que realmente está por trás disso? Vamos, você precisa descobrir alguma coisa aqui hoje. Frequentemente nós só lidamos com o que está acontecendo na superfície das coisas. Mas é algo lá no fundo que está causando essa coisa superficial que você sente. Então nós podemos tentar lidar com esse sentimento superficial que nós temos, mas depois um outro sentimento ruim aparecerá, talvez de um sabor diferente, mas na verdade vindo da mesma raiz que esse outro. Raízes podres sempre produzem frutos podres. Eu já usei um exemplo, muitas vezes em mensagens sobre... Sei que todos vocês já tiveram essa experiência. Você chega à frente da sua geladeira, abre a porta e pensa, gente, o que está fedendo?
Bem, algumas pessoas até testificam disso, elas dizem, a minha vida fede. Bem, o que você precisa fazer é a mesma coisa que você faria com a sua geladeira. Você precisa revirar o lugar de ponta a ponta até descobrir de onde está vindo aquele fedor. Você não pode ficar satisfeito com nada menos que isso, porque espirrar um desodorizador nela não vai resolver nada. Nós jogamos um desodorizador na nossa vida. Ah, bem, eu sei que eu tenho uma atitude ruim, mas... Quero que ponha as mãos sobre mim de novo. Não. Comece a se perguntar qual é o meu problema realmente. Você diz, eu vou dizer qual é. Me deixaram irados? Não, você sabe o que precisa ser feito, precisa reconhecer a sua ira. Ao invés de dizer, você me deixou irado, você precisa saber por que eu fico irado tão facilmente. Por que eu sou assim tão inseguro? Que toda vez que alguém tenta me dar qualquer tipo de conselhozinho básico, eu explodo. Bem, você precisa parar de me dizer o que eu devo fazer. Não, talvez você devesse deixar Deus tratar com eles e deixá-los nas mãos do Senhor. E talvez você deva descobrir como você pode viver num mundo cheio de pessoas rudes e amarguradas e ainda assim ter paz. Mesmo que você evite aquela pessoa que feriu seus sentimentos, o diabo providenciará mais 3 amanhã, mais 2 depois de amanhã e mais 10 no dia seguinte. Então a resposta não é evitar todas as pessoas que nos incomodam, mas a resposta é mudar. Bem, não grita baixo comigo porque eu estou pregando bem. Na verdade, o que Dom estava compartilhando era particular. Nós não entramos em detalhes, mas ele disse que quando perguntou a si mesmo qual era o motivo daquilo, havia uma ferida lá. Assim, frequentemente, as pessoas nos machucam e ao invés de lidarmos com isso, nós encobrimos. Minha palavra para você hoje é: pare de esconder as suas coisas. Os sentimentos enterrados vivos, eles nunca morrem. Eu quero que você veja isso. Os sentimentos enterrados vivos nunca morrem. O que acontece é que eles ficam em algum lugar lá dentro de você e se tornam bem maiores. A cada dia eles se alimentam do seu relacionamento com Deus, eles se alimentam do seu relacionamento com as pessoas. Nós precisamos lidar com essas coisas e não ficar parados em algum lugar fingindo que nós estamos bem quando na verdade não estamos. Nós precisamos parar de ser hipócritas. E precisamos ser honestos com nós mesmos, porque nós não podemos ser honestos com ninguém mais se não formos honestos com nós mesmos. Se você tem inveja de alguém, chame isso do jeito que é. Busque a Deus e diga: sabe de uma coisa, Deus? Eu sei que essa atitude que eu tenho é terrível. Eu posso sentir o fedor quando eu abro a porta. E gostaria de saber por que eu tenho esse problema com inveja. Deus, eu quero saber o que está dentro de mim, porque eu estou tendo esse problema. Talvez Deus te mostre na mesma hora, você é inseguro. Você não sabe que é em Cristo, você se compara o tempo todo com os outros. Você não precisa se comparar com ninguém, porque eu te amo e tenho um plano para a sua vida. Tire os seus olhos deles, deixa eu trabalhar na sua vida. Amém? Na verdade, Denise, quando eu te falei que estava com inveja do seu terninho, não estava, só achei bonito. Nós precisamos começar a ser honestos e reconhecer os nossos sentimentos. Chamando as coisas pelo nome. Pare de culpar as outras pessoas por tudo. Ninguém pode arruinar a sua vida se você não permitir. Este lado precisa ouvir isso. Ninguém pode arruinar a sua vida se você não deixar. Eu sei que isso é um fato, porque pessoas miseráveis querem fazer as outras pessoas serem miseráveis. Isso é o que sempre acontece. Às vezes não é algo que elas estão fazendo de propósito. Elas estão tão miseráveis que não podem suportar a alegria, porque a alegria bagunça a sua miséria. Se você estiver mal-humorado, a última coisa que você quer fazer é ficar perto de pessoas com personalidade de carnais que só querem ser felizes e divertir o dia inteiro. Você deseja estrangulá-las. Amém?
Aleluia. A minha maravilhosa assistente administrativa tem uma personalidade para cima. E ela sempre viaja conosco. Ela chega ao nosso quarto às 7 da manhã, quando estou pregando, fazendo esses seminários. Ela prepara o café. E ajuda o Dave e eu com o café da manhã e me ajuda com alguns pequenos detalhes. Eu, naturalmente, não sou uma pessoa para cima quando eu acordo pela manhã. Eu quero silêncio. Depois que eu já preguei em 3 reuniões, eu estou me preparando para a última no sábado. Eu estou tentando permanecer no nível de ser assim bastante positiva. Então eu só consigo funcionar naquela manhã depois que eu acordo totalmente. Então ela bate na porta e eu abro a porta e ela diz: como você está nessa manhã? É assim mesmo, não estou exagerando. Então eu digo: como você está? Eu não estou exagerando quando eu falo com ela. Ela diz: maravilhosa, fantástica. Como você está? Eu estou. De vez em quando eu penso: ninguém pode estar tão feliz assim de manhã. É claro, fico feliz por ela. Glória a Deus, com certeza preciso dela para me tirar do porão de vez em quando, mas estou falando a verdade. Às vezes, quando você está mal-humorado e outra pessoa está realmente para cima e feliz, você pensa assim: Quando você quer ser negativo e alguém positivo se aproxima de você, ele te irrita. Se você não tem boas maneiras e alguém está perto de você, se ele for educado e gentil, você não vai gostar dessa pessoa. Quando Paulo e Rossane moraram conosco, eles moraram por 18 anos em nossa casa como nossos defensores. Nós tínhamos filhos pequenos, nós viajávamos, e eles nos ajudavam com nossos filhos, nos ajudavam com os nossos filhos, e eles foram grandes bênçãos para nós. Eu nunca vi pessoas assim tão educadas. Eu nunca ouvi em toda a minha vida nenhum deles pedir alguma coisa para o outro sem dizer por favor e obrigada. O Dave e eu gritávamos ordens um ao outro. Então, quando eles mudaram para nossa casa, eu estou falando a verdade. Eu já falei isso para eles e eles me irritavam. Eles eram tão gentis e educados que eles me irritavam. Eu ficava assim: gente, fala sério. Vocês não estão sendo verdadeiros? Você poderia pegar um copo de água para mim, por favor? Obrigada, querida. Eu era assim: pega água para mim, glória a Deus. Eu não estou falando a verdade. Toda vez que nós estamos perto de alguém que está fazendo algo melhor do que nós em alguma área, o comportamento dessa pessoa nos convence do pecado, mas ao invés de nós trabalharmos isso aqui dentro de nós ficamos irritados com essa pessoa. Ao invés de deixarmos que eles nos puxem para o lugar onde estão, nós queremos puxá-los para o lugar onde estamos. Mas a questão é, nós precisamos parar de culpar as outras pessoas, seja lá qual for a situação. Precisamos começar a reconhecer nossos sentimentos, nossos pensamentos e assumir responsabilidade por todos esses pensamentos e sentimentos estranhos e impuros que nós temos. Vamos, gente, essas coisas que nós escondemos de todo mundo. Nenhum de nós gostaria de ter as mentes como um livro aberto sendo exibido no telão aqui hoje. Aleluia. Nós sempre pensamos: Deus, com certeza eu não preciso disso hoje. Sim, precisa. Claro que precisa. É exatamente o que você precisa. Eu creio que geralmente Deus coloca pessoas ao nosso redor cujos comportamentos nos convencem. Eu sei que tem momentos que eu estou perto de pessoas e por causa da minha caminhada com Deus, a minha atitude as convence. E muitas delas decidem não gostar de mim. Não é culpa minha, eu não posso mudar porque elas foram convencidas pela minha presença. Eu quero que vocês sejam honestos e digam: ok, porque eu não gosto de você. Talvez eu não goste de você porque você está fazendo bem melhor do que eu nesta área. E a sua presença me convence e me faz sentir-me mal pela posição que eu estou. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser desesperadamente honestos. Se você sente inveja, fala para Deus que você sente inveja. Se você estiver com raiva ou ficar com raiva facilmente, pergunte a Deus por que você se zanga tão facilmente. Eu vou dizer outra vez: as pessoas não podem carregar a responsabilidade de nos tratar de uma forma que nunca podemos ficar chateados. Nós precisamos levar a responsabilidade pelas nossas próprias emoções e não deixá-las fugir do controle o tempo todo. É difícil demais tentar mudar o mundo para que você possa ser feliz. Acredite em mim. Eu sei, eu já tentei. É a absoluta verdade. Nossos problemas não são o que realmente nos derrota, mas é a nossa resposta a eles que nos derrota.
Existem tantas coisas que nós jogamos em cima das outras pessoas, que na verdade é nossa própria responsabilidade. Certo? Efésios 6:12. Porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, lutando apenas com oponentes físicos ou pessoas. Mas nós estamos lutando contra os principados, as forças, contra quem são os espíritos mestres, os dominadores do mundo nesta atual escuridão, contra as forças espirituais da maldade no reino sobrenatural, celestial. O que ele está dizendo? O nosso problema não são as pessoas. O nosso problema realmente é o diabo. Agora, as pessoas têm alguma responsabilidade? Com certeza. Mas nós precisamos subir, crescer e não deixar o diabo nos usar. O inimigo sempre está procurando um ponto fraco para ele trabalhar. Muitos de vocês sabem. Você poderia se levantar e me dizer alguns pontos fracos na sua vida que toda vez que o diabo está tentando chegar a você, ele usa aquela pessoa para te atingir. Aleluia! As pessoas têm uma responsabilidade e precisam ser mudadas, mas se elas estão nessa posição agora, você precisa lembrar do lugar que você já esteve e você irritou muitas pessoas também. O fato de que elas estão me irritando não me isenta da responsabilidade de não ficar sempre tão irritado. Vocês estão me entendendo aqui? Eu vou dizer novamente, eu acho que normalmente nós paramos nisso, porque, veja bem, não é doloroso para mim olhar para o que está errado em você. Eu não sinto dor enquanto eu estiver olhando para o que você está fazendo comigo e que não deveria estar fazendo. Mas está me deixando infeliz e eu não preciso perseverar em nada. Às vezes, se eu for um pouquinho religioso demais, eu posso sentir uma justiça própria por causa da revelação que eu tive sobre o seu problema. Principalmente agora que eu sou tão maduro espiritualmente que eu posso reconhecer as fraquezas e falhas de todo mundo. Aleluia! A dor começa quando eu vou além do que você está fazendo comigo ou do que eu penso que você está fazendo comigo, porque muitas vezes está só nas nossas cabeças. Muita coisa da nossa cabeça. Você sabia que existem muitas pessoas cujas percepções estão totalmente bagunçadas? Em outras palavras, por causa de feridas que eu tive na minha vida há muito tempo, eu posso estar num lugar e eu posso pensar que as pessoas estão me rejeitando, quando na verdade elas nem estão prestando atenção em mim, porque elas nem sabem que estou lá. Eu posso ficar machucada, incomodada e com raiva delas porque essas pessoas não estão me tratando da forma que eu acho que elas deveriam me tratar, quando na verdade Deus está me escondendo delas, porque Ele está procurando algo em mim, e a única maneira que Ele pode externar isso é não deixando as pessoas me tratarem do jeito que eu queria que elas me tratassem. Eu estou falando muito rápido? Eu nunca me esquecerei de uma mulher. Essa mulher agora trabalha para mim. Meus empregados devem pensar, será que sou eu? Anos atrás, quando eu tinha as reuniões semanais no Centro Cristão da Vida, as reuniões da quinta de manhã, essa mulher era parte da equipe de apoio. E um amigo dela chegou para mim e disse, fulana de tal, falou o nome dela, sente que você ignora totalmente, você não presta atenção nela. Você passa do lado dela e nem a cumprimenta. Ela está magoada, está machucada. Ela sente que está se voluntariando no seu ministério de ajuda e trabalhando e sendo fiel. Mas ela está muito machucada. Bem, de repente eu senti esse fardo de responsabilidade vindo sobre mim. Que agora eu precisava encontrar essa mulher 3 vezes por dia. Para dizer a ela o quanto ela era tremenda e certificar que eu tinha falado e conversado com ela. Nós sempre caímos nessas obras da carne, tentando dar às pessoas o que Deus não está dando a elas. Muitas vezes também nós cobramos das pessoas o que Deus mesmo não está nos dando. Quase nunca eu consegui achá-la. Finalmente eu falei para Deus, Deus, se o Senhor quiser que eu trate essa mulher de uma forma, então por que o Senhor não a coloca no meu caminho? Foi quando eu comecei pela primeira vez a aprender isso, ele disse, eu não quero que você a veja.
Eu não quero que você lhe dê o que ela quer, porque ela tem um problema. Você não tem problema, ela tem um problema. E se eu te deixar você dar a ela o que ela quer, ela continuará com esse problema. E ela nunca conseguirá vencer o problema. Se alguém nesse mundo quiser realmente andar em vitória, se alguém quer perseverar para o melhor que Deus tem para oferecer a elas, precisam assumir a responsabilidade e parar de culpar as outras pessoas pelas coisas que estão erradas em suas vidas. Na verdade, ninguém pode arruinar a sua vida se você não permitir, se você não deixar. Se você continuar fazendo a coisa certa, a sua recompensa virá do Senhor. Pai, obrigada por essa palavra tão importante hoje. É algo que nós precisamos desesperadamente, basicamente, todos os dias. Ajuda-nos a entender que é preciso pressionar e prosseguir para se ter a vitória. Ajuda-nos, dá-nos graça. No nome de Jesus. Hoje eu quero tirar um tempinho para falar com você sobre perseverar através da ira. Alguém aqui fica irado de vez em quando? Precisamos abandonar a ira e a falta de perdão do passado. Porque se não fizermos alguma coisa com a ira, o nosso próximo problema será a falta de perdão. Se eu fico com raiva de alguém e deixo essa raiva permanecer o tempo suficiente para criar raízes, então eu fico com uma raiz de amargura. E me torno ressentido. E mesmo quando eu ainda estou tentando manter um relacionamento com aquela pessoa e sorrindo do lado de fora, existe algo no meu coração que gradualmente está comendo a vida de Deus que está dentro de mim. A Bíblia é muito explícita sobre o fato de que mesmo que podendo ficar irados, não podemos permanecer assim. Ela deixa bem claro e explícito sobre a necessidade e a obrigação de cada cristão de manter os seus corações completamente limpos da ofensa e da falta de perdão. Todo mundo precisa dessa mensagem. Todo mundo é tentado de formas diferentes nessa área. Você ficaria espantado com o número de pessoas que amam a Deus e que vieram receber um milagre, que vieram receber libertação, vieram para que Deus faça algo em suas vidas e chegaram com raiva de alguém ou de alguma coisa. E pode não ser algo recente, talvez algo do passado, e você diz, bem, eu tentei superar isso, mas eu não consigo. Sim, você consegue. Deus não nos fala para fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Se o Senhor nos disse, perdoe, então nós podemos perdoar. Se Ele disse, não fique ofendido, então existe um jeito de nós não ficarmos ofendidos. O pastor Don Clowes, eu, o Dave e a Sharon estávamos conversando ontem, porque eu gosto de falar sobre coisas que são reais. Eu disse, ok, quero falar sobre abandonar o passado e viver realmente desfrutando o futuro que Deus tem para você. Então eu vou falar sobre abandonar a ira, abandonar a amargura. Mas eu quero poder dizer para eles o que devem fazer. Para mim, uma coisa é dizer às pessoas, faça isso. E outra coisa é lhes dizer como podem fazer. O que está dizendo que elas devem fazer? Dom começou a compartilhar comigo algumas coisas de acordo com o meu coração e ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso. Com frequência. Dom diz que uma das coisas que Deus realmente tem levado ele a fazer de forma frequente é ser honesto consigo mesmo sobre o porquê de alguns sentimentos que ele sente de vez em quando no seu coração. Ele disse que numa manhã, há 2 semanas atrás, ele acordou e ele estava realmente muito mal-humorado. Ele disse, eu pensei, esqueça todas essas coisas. Eu não me importo com ninguém, eu não me importo com nada, eu não quero fazer isso. Ele estava com uma mala cheia de eu não me importo com nada.
Ele falou que começou a praticar o que Deus tem lhe ensinado. Ele perguntou para si mesmo, ok, o que realmente está por trás disso? Vamos, você precisa descobrir alguma coisa aqui hoje. Frequentemente, nós só lidamos com o que está acontecendo na superfície das coisas. Mas é algo lá no fundo que está causando essa coisa superficial que você sente. Então nós podemos tentar lidar com esse sentimento superficial que nós temos, mas depois um outro sentimento ruim aparecerá, talvez de um sabor diferente, mas na verdade vindo da mesma raiz que esse outro. Raízes podres sempre produzem frutos podres. Eu já usei um exemplo, muitas vezes em mensagens sobre... Sei que todos vocês já tiveram essa experiência. Você chega à frente da sua geladeira, abre a porta e pensa, gente, o que está fedendo? Bem, algumas pessoas até testificam disso, elas dizem, a minha vida fede. Bem, o que você precisa fazer é a mesma coisa que você faria com a sua geladeira. Você precisa revirar o lugar de ponta a ponta até descobrir de onde está vindo aquele fedor. Você não pode ficar satisfeito com nada menos que isso, porque espirrar um desodorizador nela não vai resolver nada. Nós jogamos um desodorizador na nossa vida. Ah, bem, eu sei que eu tenho uma atitude ruim, mas... Quero que ponha as mãos sobre mim de novo. Não, comece a se perguntar qual é o meu problema realmente. Você diz, eu vou dizer qual é. Me deixaram irados? Não, você sabe o que precisa ser feito, precisa reconhecer a sua ira. Ao invés de dizer, você me deixou irado, você precisa saber por que eu fico irado tão facilmente. Por que eu sou assim tão inseguro? Que toda vez que alguém tenta me dar qualquer tipo de conselhozinho básico, eu explodo. Bem, você precisa parar de me dizer o que eu devo fazer. Não, talvez você devesse deixar Deus tratar com eles e deixá-los nas mãos do Senhor. E talvez você deva descobrir como você pode viver num mundo cheio de pessoas rudes e amarguradas e ainda assim ter paz. Mesmo que você evite aquela pessoa que feriu seus sentimentos, o diabo providenciará mais 3 amanhã, mais 2 depois de amanhã e mais 10 no dia seguinte. Então a resposta não é evitar todas as pessoas que nos incomodam, mas a resposta é mudar. Bem, não grita baixo comigo porque eu estou pregando bem. Na verdade, o que Dom estava compartilhando era particular. Nós não entramos em detalhes, mas ele disse que quando perguntou a si mesmo qual era o motivo daquilo, havia uma ferida lá. Assim, frequentemente, as pessoas nos machucam e ao invés de lidarmos com isso, nós encobrimos. Minha palavra para você hoje é pare de esconder as suas coisas. Os sentimentos enterrados vivos, eles nunca morrem. Eu quero que você veja isso. Os sentimentos enterrados vivos nunca morrem. O que acontece é que eles ficam em algum lugar lá dentro de você e se tornam bem maiores. A cada dia eles se alimentam do seu relacionamento com Deus, eles se alimentam do seu relacionamento com as pessoas. Nós precisamos lidar com essas coisas e não ficar parados em algum lugar fingindo que nós estamos bem quando na verdade não estamos. Nós precisamos parar de ser hipócritas. E precisamos ser honestos com nós mesmos, porque nós não podemos ser honestos com ninguém mais se não formos honestos com nós mesmos. Se você tem inveja de alguém, chame isso do jeito que é. Busque a Deus e diga, sabe de uma coisa, Deus, eu sei que essa atitude que eu tenho é terrível. Eu posso sentir o fedor quando eu abro a porta. E gostaria de saber por que eu tenho esse problema com inveja. Deus, eu quero saber o que está dentro de mim, porque eu estou tendo esse problema. Talvez Deus te mostre na mesma hora, você é inseguro. Você não sabe que é em Cristo, você se compara o tempo todo com os outros. Você não precisa se comparar com ninguém, porque eu te amo e tenho um plano para a sua vida. Tire os seus olhos deles, deixa eu trabalhar na sua vida. Amém? Na verdade, Denise, quando eu te falei que estava com inveja do seu terninho, eu não estava, só achei bonito.
Nós precisamos começar a ser honestos e reconhecer os nossos sentimentos. Chamando as coisas pelo nome. Pare de culpar as outras pessoas por tudo. Ninguém pode arruinar a sua vida se você não permitir. Este lado precisa ouvir isso. Ninguém pode arruinar a sua vida se você não deixar. Eu sei que isso é um fato, porque pessoas miseráveis querem fazer as outras pessoas serem miseráveis. Isso é o que sempre acontece. Às vezes não é algo que elas estão fazendo de propósito. Elas estão tão miseráveis que não podem suportar a alegria, porque a alegria bagunça a sua miséria. Se você estiver mal-humorado, a última coisa que você quer fazer é ficar perto de pessoas com personalidade de carnais que só querem ser felizes e divertir o dia inteiro. Você deseja estrangulá-las. Amém? Aleluia. A minha maravilhosa assistente administrativa tem uma personalidade pra cima. E ela sempre viaja conosco. Ela chega ao nosso quarto às 7 da manhã, quando estou pregando, fazendo esses seminários. Ela prepara o café. E ajudo o Dave e eu com o café da manhã e me ajudo com alguns pequenos detalhes. Eu, naturalmente, não sou uma pessoa pra cima quando eu acordo pela manhã. Eu quero silêncio. Depois que eu já preguei em 3 reuniões, eu estou me preparando para a última no sábado. Eu estou tentando permanecer no nível de ser assim bastante positiva. Então eu só consigo funcionar naquela manhã depois que eu acordo totalmente. Então ela bate na porta e eu abro a porta e ela diz: "Como você está nessa manhã?" É assim mesmo, não estou exagerando. Então eu digo: "Como você está?" Eu não estou exagerando quando eu falo com ela. Ela diz: "Maravilhosa, fantástica. Como você está?" Eu estou. De vez em quando eu penso: ninguém pode estar tão feliz assim de manhã. É claro, fico feliz por ela. Glória a Deus, com certeza preciso dela para me tirar do porão de vez em quando, mas estou falando a verdade. Às vezes, quando você está mal-humorado e outra pessoa está realmente para cima e feliz, você pensa assim: Quando você quer ser negativo e alguém positivo se aproxima de você, ele te irrita. Se você não tem boas maneiras e alguém está perto de você, se ele for educado e gentil, você não vai gostar dessa pessoa. Quando o Paulo e Rossane moraram conosco, eles moraram por 18 anos em nossa casa como nossos defensores. Nós tínhamos filhos pequenos, nós viajávamos, e eles nos ajudavam com nossos filhos, nos ajudavam com os nossos filhos, e eles foram grandes bênçãos para nós. Eu nunca vi pessoas assim tão educadas. Eu nunca ouvi em toda a minha vida nenhum deles pedir alguma coisa para o outro sem dizer por favor e obrigada. O Dave e eu gritávamos ordens um ao outro. Então, quando eles mudaram para nossa casa, eu estou falando a verdade. Eu já falei isso para eles e eles me irritavam. Eles eram tão gentis e educados que eles me irritavam. Eu ficava assim: gente, fala sério. Vocês não estão sendo verdadeiros? Você poderia pegar um copo de água para mim, por favor? Obrigada, querida. Eu era assim: pega água para mim, glória a Deus. Eu não estou falando a verdade. Toda vez que nós estamos perto de alguém que está fazendo algo melhor do que nós em alguma área, o comportamento dessa pessoa nos convence do pecado, mas ao invés de nós trabalharmos isso aqui dentro de nós ficamos irritados com essa pessoa. Ao invés de deixarmos que eles nos puxem para o lugar onde estão, nós queremos puxá-los para o lugar onde estamos. Mas a questão é, nós precisamos parar de culpar as outras pessoas, seja lá qual for a situação. Precisamos começar a reconhecer nossos sentimentos, nossos pensamentos e assumir responsabilidade por todos esses pensamentos e sentimentos estranhos e impuros que nós temos. Vamos, gente, essas coisas que nós escondemos de todo mundo. Nenhum de nós gostaria de ter as mentes como um livro aberto sendo exibido no telão aqui hoje. Aleluia! Nós sempre pensamos: Deus, com certeza eu não preciso disso hoje. Sim, precisa. Claro que precisa. É exatamente o que você precisa. Eu creio que geralmente Deus coloca pessoas ao nosso redor cujos comportamentos nos convencem. Eu sei que tem momentos que eu estou perto de pessoas e por causa da minha caminhada com Deus, a minha atitude as convence. E muitas delas decidem não gostar de mim. Não é culpa minha, eu não posso mudar porque elas foram convencidas pela minha presença. Eu quero que vocês sejam honestos e digam: ok, porque eu não gosto de você. Talvez eu não goste de você porque você está fazendo bem melhor do que eu nesta área.
E a sua presença me convence e me faz sentir-me mal pela posição que eu estou. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser desesperadamente honestos. Se você sente inveja, fala para Deus que você sente inveja. Se você estiver com raiva ou ficar com raiva facilmente, pergunte a Deus por que você se zanga tão facilmente. Eu vou dizer outra vez, as pessoas não podem carregar a responsabilidade de nos tratar de uma forma que nunca podemos ficar chateados. Nós precisamos levar a responsabilidade pelas nossas próprias emoções e não deixá-las fugir do controle o tempo todo. É difícil demais tentar mudar o mundo para que você possa ser feliz. Acredite em mim. Eu sei, eu já tentei. É a absoluta verdade. Nossos problemas não são o que realmente nos derrota, mas é a nossa resposta a eles que nos derrota. Existem tantas coisas que nós jogamos em cima das outras pessoas, que na verdade é nossa própria responsabilidade. Certo? Efésios 6:12. Porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, lutando apenas com oponentes físicos ou pessoas. Mas nós estamos lutando contra os principados, as forças, contra quem são os espíritos mestres, os dominadores do mundo nesta atual escuridão, contra as forças espirituais da maldade no reino sobrenatural, celestial. O que ele está dizendo? O nosso problema não são as pessoas. O nosso problema realmente é o diabo. Agora, as pessoas têm alguma responsabilidade? Com certeza. Mas nós precisamos subir, crescer e não deixar o diabo nos usar. O inimigo sempre está procurando um ponto fraco para ele trabalhar. Muitos de vocês sabem. Você poderia se levantar e me dizer alguns pontos fracos na sua vida que toda vez que o diabo está tentando chegar a você, ele usa aquela pessoa para te atingir. Aleluia! As pessoas têm uma responsabilidade e precisam ser mudadas, mas se elas estão nessa posição agora, você precisa lembrar do lugar que você já esteve e você irritou muitas pessoas também. O fato de que elas estão me irritando não me isenta da responsabilidade de não ficar sempre tão irritado. Vocês estão me entendendo aqui? Eu vou dizer novamente, eu acho que normalmente nós paramos nisso, porque, veja bem, não é doloroso para mim olhar para o que está errado em você. Eu não sinto dor enquanto eu estiver olhando para o que você está fazendo comigo e que não deveria estar fazendo. Mas está me deixando infeliz e eu não preciso perseverar em nada. Às vezes, se eu for um pouquinho religioso demais, eu posso sentir uma justiça própria por causa da revelação que eu tive sobre o seu problema. Principalmente agora que eu sou tão maduro espiritualmente que eu posso reconhecer as fraquezas e falhas de todo mundo. Aleluia! A dor começa quando eu vou além do que você está fazendo comigo ou do que eu penso que você está fazendo comigo, porque muitas vezes está só nas nossas cabeças. Muita coisa da nossa cabeça. Você sabia que existem muitas pessoas cujas percepções estão totalmente bagunçadas? Em outras palavras, por causa de feridas que eu tive na minha vida há muito tempo, eu posso estar no lugar e eu posso pensar que as pessoas estão me rejeitando, quando na verdade elas nem estão prestando atenção em mim, porque elas nem sabem que estou lá. Eu posso ficar machucada, incomodada e com raiva delas porque essas pessoas não estão me tratando da forma que eu acho que elas deveriam me tratar, quando na verdade Deus está me escondendo delas, porque Ele está procurando algo em mim, e a única maneira que Ele pode externar isso é não deixando as pessoas me tratarem do jeito que eu queria que elas me tratassem. Eu estou falando muito rápido? Eu nunca me esquecerei de uma mulher. Essa mulher agora trabalha para mim. Meus empregados devem pensar, será que sou eu? Anos atrás, quando eu tinha as reuniões semanais no Centro Cristão da Vida, as reuniões da quinta de manhã, essa mulher era parte da equipe de apoio. E um amigo dela chegou para mim e disse, fulana de tal, falou o nome dela, sente que você a ignora totalmente, você não presta atenção nela. Você passa do lado dela e nem a cumprimenta. Ela está magoada, está machucada. Ela sente que está se
voluntariando no seu ministério de ajuda e trabalhando e sendo fiel, mas ela está muito machucada. Bem, de repente eu senti esse fardo de responsabilidade vindo sobre mim, que agora eu precisava encontrar essa mulher 3 vezes por dia, para dizer a ela o quanto ela era tremenda e certificar que eu tinha falado e conversado com ela. Nós sempre caímos nessas obras da carne, tentando dar às pessoas o que Deus não está dando a elas. Muitas vezes também nós cobramos das pessoas o que Deus mesmo não está nos dando. Quase nunca eu consegui achá-la. Finalmente eu falei para Deus: Deus, se o Senhor quiser que eu trate essa mulher de uma forma, então por que o Senhor não a coloca no meu caminho? Foi quando eu comecei pela primeira vez a aprender isso. Ele disse: eu não quero que você a veja. Eu não quero que você lhe dê o que ela quer, porque ela tem um problema. Você não tem problema, ela tem um problema. E se eu te deixar você dar a ela o que ela quer, ela continuará com esse problema. E ela nunca conseguirá vencer o problema. Se alguém nesse mundo quiser realmente andar em vitória, se alguém quer perseverar para o melhor que Deus tem para oferecer a elas, precisam assumir a responsabilidade e parar de culpar as outras pessoas pelas coisas que estão erradas em suas vidas. Na verdade, ninguém pode arruinar a sua vida se você não permitir, se você não deixar. Se você continuar fazendo a coisa certa, a sua recompensa virá do Senhor. Quando eu comecei pela primeira vez a aprender isso, ele disse: eu não quero que você a veja. Eu não quero que você lhe dê o que ela quer, porque ela tem um problema. Você não tem problema, ela tem um problema. E se eu te deixar você dar a ela o que ela quer, ela continuará com esse problema. E ela nunca conseguirá vencer o problema. Se alguém nesse mundo quiser realmente andar em vitória, se alguém quer perseverar para o melhor que Deus tem para oferecer a elas, precisam assumir a responsabilidade e parar de culpar as outras pessoas pelas coisas que estão erradas em suas vidas. Na verdade, ninguém pode arruinar a sua vida se você não permitir, se você não deixar. Se você continuar fazendo a coisa certa, a sua recompensa virá do Senhor.